Meus amados em Cristo, estamos hoje reunidos para partir o pão, como fazia a igreja primitiva todos os domingos. Eles reuniam para partir o pão. Nós sabemos isso aqui em Atos dos Apóstolos, que os irmãos, no capítulo 20, versículo 7, sempre no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos para partir o pão. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, no temor do Senhor. Essa reunião, ela tem como objetivo central cultuar a pessoa do nosso Senhor Jesus, dar a Ele toda a glória que lhe é devida, toda adoração, todo louvor, toda honra. Porque se estamos aqui, irmãos, e se sentimos que os nossos pecados foram eternamente perdoados, se sentimos que a nossa dívida de condenação foi paga lá na cruz do Calvário, se você tem paz, porque foi justificado por Cristo Jesus pela fé, você tem esta paz, você sabe que essa paz reina aí no teu coração, é porque o nosso Senhor Jesus, Ele foi lá na cruz e morreu por nós. Glórias a Deus. Essa reunião não tem nenhum outro objetivo a não ser este: cultuar o nosso Senhor, aquele que nos chamou a cear, aquele que convidou os seus discípulos pela primeira vez e instituiu este sacramento como a realidade da vida e da reunião do corpo de Cristo. E por esta razão nós estamos aqui, por causa dessa santa pessoa, porque Ele é o centro dessa reunião, desta mesa, de toda adoração, e que haja no nosso coração expressões de adoração e de louvor a Ele. Essa não é uma noite para nós orarmos por nós mesmos, essa não é a noite de nós apresentarmos nenhuma situação ao Senhor, essa é uma noite de nós unicamente colocar todo o nosso coração, todo o nosso sentimento de adoração nesta santa e bendita pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero mostrar algo para vocês aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Veja que frase linda. Ele pegou o pão que ele partiu, os discípulos olharam para aquele pão e disse: isto é o meu corpo. Então, nós corremos um grande risco de pegar esse pão e esquecer dessas palavras. Porque em nossa mente, quando pegamos o pão, a gente diz assim: isto é um pão. Mas o Senhor, irmãos, Ele, que é a própria palavra viva, eterna, Ele que é a fonte inesgotável de todo o saber, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, Ele que é o Criador, e não somente isto, é também o sustentador de todas as coisas, o Filho eterno de Deus, Ele pegou aquele pão que partiu e disse: isto é o meu corpo. Então, quando nós pegamos este pão, e você olha para o pão, será que você diz: isto é o corpo de Cristo? Naturalmente, nossa mente racional vai dizer: não, isso não é o corpo. Isto é uma representação do corpo de Cristo. Então, se nós pensamos assim, podemos incorrer num erro. Então, qual é o caminho que pode nos guardar desse erro? É quando você olhar para esse pão, você saber que esse pão é uma realidade espiritual. Você está tocando numa realidade espiritual, daquilo que o nosso Senhor disse: isto é. Ele não disse: isto é uma representação, isto é uma figura, isto é um símbolo. Você pode pensar num símbolo, sim. Você pode pensar numa representação, sim. Mas o nosso Senhor não diz que é uma representação.
Mas a nossa mente também não consegue configurar que este pedacinho de pão é o corpo dele. Então, como que nós vamos fazer isso? O que nós fazemos por fé. E fazemos firmado na palavra. Porque a palavra é o combustível da nossa fé. O nosso Senhor disse, isto é. Então, quando você pegar esse pão, a fé tem que ser exercida. Então, na verdade, você está tocando na realidade de tudo aquilo que este corpo significou, significa e significará para você sempre. Você está tocando na realidade de tudo que este corpo comunica, que a vida do Senhor comunica. Porque o seu corpo, e no seu corpo, ele levou, como disse Isaías, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, e o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Esta é a verdade do pedaço de pão que nós vamos comer. Agora eu pergunto para vocês, esse pedaço de pão, ele representa alguma coisa como perdão? Ou ele comunica o perdão? Ele representa que nós fomos lavados, purificados, limpos, perdoados, inseridos na família de Deus? Ele representa isso ou ele comunica isso? Existe uma diferença de representar e comunicar. Entende? Porque não é uma representação em si, é uma realidade viva. Porque nessa comunicação existe uma realidade viva. Isto é, você toca algo real. É aqui que entra o peso que a fé exerce. Então vamos seguir a leitura. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Essa frase, partido por vós. Partido foi por nós. Por nós que esse corpo foi partido. Então, pão significa o quê? O corpo partido por nós. Não é uma representação do que foi feito por nós, mas é uma realidade do que nós já temos. Nós participamos de uma realidade que nós já temos. Por exemplo, você vai ter perdão? Você não vai ter perdão, você já tem o perdão. O sangue de Jesus, ele será eficaz. Irmãos, irmãs, o sangue do Senhor Jesus é eternamente eficaz na sua vida. Não é uma coisa que liga e desliga. Você tem que ver isso. Mas vamos prosseguir. Aí Paulo prossegue no versículo 24. Fazer isso em memória de mim. Essa é outra frase que precisa ser compreendida. Memória. Geralmente as pessoas pensam na memória em relação à pessoa morta. Só que só existe um túmulo vazio nessa terra. É o túmulo do nosso Senhor. Ele ressuscitou, ele não está lá. Então a memória não é a um defunto, mas é uma lembrança de tudo aquilo que o nosso Senhor fez, de tudo que Ele é, daquilo que Ele agora está realizando por nós. Aí diz, do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é. Ele não diz que é um símbolo da nova aliança, é a nova aliança. Assim como o corpo é partido por nós, imagina quantas implicações existem debaixo dessa frase. Agora, por favor, preste atenção nessa outra. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Aí Paulo diz que também recebeu do Senhor. O que ele recebeu? Que este cálice é a nova aliança. Da primeira vez, irmãos, Êxodo 32, quando Deus deu as tábuas da lei, ou da aliança, porque quando fala lei, tem uma característica bem negativa, mas quando você fala as tábuas da aliança, por quê? Porque quando você olha os 10 mandamentos, você vê os 10 mandamentos em forma de lei, mas na verdade aqueles 10 mandamentos foram dados para comunicar o caráter de Deus para o homem. Entende? Tudo que Deus colocou ali era para mostrar, primeiro, a seriedade e a santidade de Deus. Segundo, para mostrar que o homem era capaz de cometer todos aqueles pecados. Matar,
furtar, adulterar, desprezar o Senhor, desonrar o Senhor, não adorar o Senhor, jurar falsamente. Todos aqueles 10 mandamentos simplesmente foram dados para mostrar que o homem era capaz de cometer todos aqueles pecados. Ou por que não dizer, aqueles 10 mandamentos retratam também, de maneira negativa, o caráter caído do homem. E em terceiro lugar, a lei foi dada para mostrar a incapacidade do homem de cumpri-la. Aí você pode perguntar, como que Deus dá ao homem algo que Deus sabia, que o homem não era capaz de cumprir? É nisso que está a sabedoria, a perfeição do caráter de Deus. Porque nenhum homem cumpriu a lei, mas toda lei, aqui vem o quarto ponto, ela apontava para um homem. Este homem era Cristo, porque a Bíblia diz em Romanos que o fim da lei é Cristo. Ele foi o único que cumpriu a lei. Agora, se ele cumpriu a lei, Deus não cumpriu a lei em outro homem, mas foi no seu filho. E aquele que cumpriu a lei, sabe o que Deus fez? Deus fez algo muito maior do que você e eu podemos imaginar. Ele fez com que aquele homem se tornasse nossa vida. Por isso que Paulo disse em Gálatas 2:20, não vivo eu, Cristo vive em mim. Porque quando Deus, ele vai tratar conosco, ele olha para Cristo. Porque o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós tem um efeito diante de Deus eterno, porque ele deu a sua vida em troca da nossa vida. Ele sofreu toda a condenação no seu próprio corpo. Ele sofreu todo o julgamento de Deus sobre sua vida, para que eu e você fôssemos livres e perdoados e justificados eternamente. É isso que chama-se propiciação. Ele se colocou no lugar do nosso julgamento. Ele se colocou no lugar onde eu e você deveríamos ser julgados. Ele foi julgado por nós. Então ele sofreu toda a penalidade para que nós recebêssemos a sua justiça. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, que nele nós fomos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por quem? Por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, irmãos e irmãs, isso é precioso demais. Essa é a lei de Deus. Aí o Senhor diz assim, este cálice é o cálice da nova aliança. Então o que quer dizer esse cálice? Porque o homem não foi capaz de cumprir essa aliança. Esses homens, o povo de Deus do passado, até Cristo, eles invalidaram todo o efeito da aliança em suas vidas, quando deram as costas para Deus. E eu pergunto para você, em que nós somos diferente deles? Em que? Em nada. Fazemos as mesmas coisas ou piores. Da mesma forma que eles deram as costas aos mandamentos, às promessas, aos fatos de Deus contidos na aliança, nós também temos feito. Então, você deve estar perguntando, e aí? A diferença, irmãos, é que agora, esta nova aliança que Deus fez lá na cruz, por nós, essa aliança tem um caráter eterno, porque nesta aliança, foi o próprio Deus que se colocou do outro lado. Porque deixa eu te mostrar uma coisa. Quando Deus fazia aliança com o homem estava de lá e Deus estava de cá. Então Deus fazia aliança com o homem, ou com a nação de Israel. Agora, quem é que está do outro lado da aliança? O próprio Filho de Deus. Ele é o fiador desta nova aliança. Irmãos, olha que fiador que Deus colocou. O seu próprio Filho. Ele é o fiador. Você entende? Ele é o nosso fiador. E ele cumpriu tudo desta aliança. Ele foi fiel. Ele deu sua vida. Ele deu seu sangue. Para validar todos os efeitos desta aliança.
Então ela tem um poder incondicional em relação à nossa vida. O que eu e você não cumprir, Cristo já cumpriu por nós na cruz do Calvário. Então essa aliança entre Deus e Deus mesmo, nós fomos beneficiados em Cristo Jesus. Então quando você pega este pão, você diz, ele foi partido por mim. Partido por mim. Quando você diz isso, você afirma isso, irmãos, eu penso que Satanás deve ranger os dentes, porque ele pensa, agora os olhos dele se abriu, agora os olhos dela se abriu, por mim. Essa frase tem um peso muito grande, significa que agora você sabe que toda culpa, que toda condenação, que tudo que Satanás faz para esfriar o seu amor, para mostrar que você está condenado, que você está acabado, que você está destruído, se torna uma mentira. No corpo de Cristo Jesus, Ele levou todos os seus pecados, Ele levou todas as suas iniquidades, e o Senhor Jesus venceu o pecado, a carne, o diabo e a morte, nesse corpo que foi ferido lá na cruz do Calvário. Ele destruiu, como diz aqui o escritor aos Hebreus no capítulo 2, ele destruiu o diabo. Destruiu. Então, queridos, aí você lê essa frase, este cálice, este sangue é a nova aliança. Então comece a ver tudo isso. Comece a ver que ele é o mediador. A palavra mediador aqui, isso significa aquele que está no meio. Ele se colocou no meio. Então Deus fez uma aliança, nessa nova aliança, que Deus fez conosco, quem ficou no meio? Cristo. Cristo. E Ele deu sua vida. Pense nessa vida, irmãos. Essa vida foi aceita por Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus só podia aceitar essa vida porque o caráter santo e justo de Deus não poderia receber algo que fosse menor do que Ele, ou algo que fosse menor ou inferior à sua santidade e à sua justiça. Então, significa, como disse Isaías, que a nossa justiça, diante desta aliança, é como o trapo da imundícia. Imagine isso, a nossa justiça, diante de Deus, nesta aliança, seria como o trapo da imundícia. Mas aí o nosso Senhor Jesus, Ele se colocou como mediador. A palavra aqui, o texto no original, significa aquele que se coloca no meio. Ele se colocou no meio, por isso que ele ficou pendurado na cruz. Ele não ficou nem no céu e nem na terra, ele ficou pendurado no ar. Sabe por quê? Ele ficou no meio, entre nós e Deus estava Ele. Percebe, irmãos? Entre nós e Deus estava Ele. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Essa figura que a gente tem, irmãos, quando você olha para a cruz, e quando você pega este cálice para beber. Lembre-se disso. Então vamos seguir a leitura. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aí mais uma vez, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória. Mas em memória de quem? Lembrando do Senhor. Faça isso e lembre do Senhor. Não faça isso e fique pensando nos pecados que você tem. Não faça isso tendo em memória as acusações de Satanás hoje contra a sua vida. Não faça isso lembrando o que você tem feito durante essa semana. Qual tem sido a sua luta em relação a um pecado que te aflige. Confesse ele ao Senhor, mas confesse com seriedade e sinceridade. Mas confesse e deixa, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não brinque com o pecado. Então, ouça isso, fazer isso em memória de mim. Faça isso e lembre do Senhor, não lembre do seu pecado. Faça isso olhando para o Senhor e não para as acusações do inimigo. Faça isso em memória ou em lembrança do Senhor, de tudo que Ele fez e de tudo que Ele é. Que maravilhosa lembrança nós podemos ter nessa reunião. Tudo que o nosso Senhor fez e tudo que Ele é agora diante do Pai, como o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, aquele que está diante do Pai por nós, ministrando o Pai a nós.
Glórias a Ele, irmãos. Aí ele prossegue, do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, agora tem uma palavra muito linda: proclamai. Tem que haver uma proclamação. Que proclamação é essa? Proclamai a morte do Senhor. Mas em que sentido nós vamos proclamar a morte do Senhor? Apenas dizer: nosso Senhor morreu? Não, não é isso. Aqui não é a proclamação da morte no sentido objetivo. Aqui o sentido é subjetivo. Aqui nós vamos proclamar os efeitos dessa morte. Porque nesta morte, como já lhes disse, nesta morte, ele destruiu o diabo. Nesta morte, ele levou eternamente os nossos pecados. Nesta morte, ele nos concedeu eternamente o perdão. Nesta morte, ele venceu o mundo em nosso lugar. Por isso, nesta morte, ele se tornou a nossa vitória contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Nesta morte, ele foi ao inferno no nosso lugar, de forma que eu e você não iremos passar pelo inferno, porque nesta morte, ele foi lá no inferno, no nosso lugar. E não somente isso, nessa morte, ele tomou as chaves do inferno e da morte de Satanás. Por isso, ele é aquele que tem autoridade sobre a morte, sobre todas as coisas, até mesmo sobre o inferno. Ele disse assim lá em Mateus 28, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é aquele que tem as chaves, ele é aquele que tem a autoridade, porque esta é a proclamação. Então nós estamos aqui para proclamar, nós estamos aqui para bradar, nós estamos aqui para levantar nossa voz e falar do poder que tem a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, confesso para vocês, que eu tenho um sentimento de que temos que pedir perdão ao Senhor, por ter negligenciado a mesa do Senhor, e não ter tratado ela como ela convém ser tratada. Como nós precisamos, irmãos, como nós temos perdido de realidade espiritual, por não discernir a mesa do Senhor. Por isso que Paulo diz, por não discernir o corpo de Cristo, por não discernir a realidade desta mesa, existem tantas pessoas fracas, tantas pessoas doentes, tantas pessoas morrendo. Por isso nós temos que entender, esta é uma reunião de júbilo, é uma reunião de alegria, porque nós não estamos aqui somente para comer o pão por aquilo que Ele fez por nós, não somente para beber o cálice por tudo que Ele é para nós, mas para proclamar a glória da morte de Cristo Jesus. Porque nesta morte Ele também matou a própria morte. Ele venceu a morte e Ele se tornou a nossa grande vitória. Você, meu irmão e minha irmã, você é um grande vitorioso, você é uma grande vitoriosa, porque você está na vitória de Cristo Jesus. Não tire os olhos disso. Não ache que você é uma pessoa vitoriosa porque você é bem sucedido, não tem nada a ver com isso. Vitória na Bíblia não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com sucesso financeiro, não tem nada a ver com posição secular. Vitória na Bíblia, só existe um vencedor. O único vencedor é aquele que está lá em Apocalipse capítulo 5. O único vencedor é o nosso Senhor Jesus. Ele venceu e Ele é a nossa vitória. Graças ao Senhor, Ele é a nossa vitória. Ele é a vitória que você tem. Ele é a vitória que você tem. A vitória que você tem é uma pessoa, não é um estado. Entende? Depende do que você está passando. Não depende de você ter perdido algumas batalhas. Você pode perder batalhas, porque Ele até permite que você perca algumas batalhas, mas você não vai perder a guerra, porque Ele é o capitão, Ele é o nosso general, Ele é o nosso precursor, Ele é o capitão da nossa salvação. Aqui no livro de Hebreus diz, Ele é o capitão da nossa salvação. Ele foi aquele que venceu no nosso lugar e se tornou a nossa eterna vitória. Graças ao Senhor por isso. Irmãos, irmãs, a última frase diz, até que Ele venha. Então vamos proclamar isto. Vamos proclamar a glória dessa morte.
Por que não dizer as glórias desta morte? Tudo que ela é, tudo que ela significa para nós. Não se deixe vencer, irmãos. Não se deixe. Você pode cair, você pode tropeçar, você pode ter o dia mal, mas você é diferente de qualquer outra pessoa, porque você tem a vitória dentro de você. Você pode se sentir na lama, você pode se sentir nas cinzas, que o Senhor te coloca sobre uma rocha, e ainda te coloca um cântico novo nos seus lábios ao Senhor. Esse cântico novo é o cântico da vitória ao vencedor. É o cântico que nós cantamos ao Senhor, como está no Salmo de número 40. Aqui nós temos um grande exemplo disso. Então medite nisto. Não entenda a vida cristã fora desses princípios. E a menção aqui até que ele venha, é porque também deve estar na nossa memória, não só o que o Senhor fez, não só o que ele é, mas que ele também voltará. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para dizer: Maranata, nosso Senhor Jesus vem. Nosso Senhor Jesus vem. Esta é a nossa palavra, esta é a nossa linda canção, Maranata. Irmãos, irmãs, eu quero terminar deixando alguns textos aqui com vocês. Gostaria que vocês observassem essa sequência e, se possível, anotassem, só para a gente concluir com essa frase, até que ele venha. Primeiro texto, Mateus capítulo 24, os versículos 29 a 31. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Na sexta trombeta tem uma palavra profética que diz respeito a um acontecimento assim. Mas nós sabemos também que isso aqui, e ao meu ver, esse é o meu pensamento, que esse texto é uma descrição muito clara do que vai acontecer justamente nesse tempo. Porque sabemos que o sexto selo, lá de Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 12, é o início da grande tribulação, e a grande tribulação vai ter um período de 3 anos e meio, e depois nós sabemos que teremos 7 trombetas, e a vinda do Senhor será na 7ª trombeta, e durante esse período da grande tribulação, nós vamos ver essas trombetas serem tocadas. Você sabe muito bem disso. Essas trombetas serão tocadas. Então, queridos irmãos e irmãs, e um detalhe que as 7 trombetas são todo o conteúdo do 7º selo, são 7 selos. E o conteúdo do 7º selo são 7 trombetas. E na 6ª trombeta vai acontecer algo muito terrível neste mundo. João descreve com uma linguagem pictórica, figurativa, para nos mostrar a gravidade dos acontecimentos. Ele fala de um grande terremoto, que vai ter abalos até mesmo cósmicos. Então, sabemos que serão dias terríveis. Agora o versículo 30. Bom, só mais um detalhe, antes de ler o 30. Aqui a descrição no versículo 29 é uma descrição geral, não é uma descrição detalhada. Ok? Então, para você interpretar o versículo 29, você vai precisar de muitos outros textos e de muito tempo para interpretar, porque ele insere muitas coisas dentro de um versículo só. Aí o versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem é muito, mas muito interessante. Medite sobre isso, sinal. Biblicamente falando, sinal é um símbolo com uma mensagem. Existe uma mensagem por detrás deste sinal. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora preste atenção, versículo 31. Ele enviará seus anjos com grande som de trombeta. Qual trombeta? A 7ª trombeta. A 7ª trombeta, você vai estudar lá no capítulo 10, a partir do versículo 7, do livro de Apocalipse. Diferentemente de todas as trombetas, essa é a principal de todas as trombetas. Mas para que ela ocorra, será necessário que outras trombetas sejam tocadas.
6 trombetas. O que significa trombeta na Bíblia? Levítico capítulo 24 vai nos mostrar que quando Deus instituiu as trombetas em Israel, tinha 2 finalidades. Era uma solene convocação. Toda vez que Deus queria convocar o seu povo, ele tocava a trombeta, aí o povo se juntava. E a trombeta era tocada também quando o povo tinha que partir. Então era um chamado para Deus e também para partir. Todas as vezes que tinha que desmontar o arraial, a trombeta tocava. Então, Deus está tocando a trombeta hoje. Que sentido? É a sua palavra. Lá em Números capítulo 10, você vai ver que Deus mandou fazer 2 trombetas de prata, que tem a ver com a redenção, a palavra da redenção. E aí ele institui a ordem das marchas. Lembra? Capítulo 11 do livro de Números. As tribos que iam pela frente, Judá ia à frente, porque Judá é a tribo do nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso comandante, é Ele que vai à frente, e Ele já foi à frente, irmãos, Ele abriu o caminho. Você sabe disso, Ele já foi à frente, Ele é de Judá, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele já foi à frente, Ele abriu o caminho. E o que eu e você estamos fazendo? Parados? Nós não estamos parados, nós estamos indo ao encontro dEle. Irmãos, nós não estamos parados. Se alguém acha que parou aqui, então repense, você não está parado, você retrocedeu. Você está retrocedendo, não pare, porque o nosso capitão foi à frente e abriu o caminho, e agora ele está conduzindo muitos filhos a esta mesma glória. Leia o capítulo 2 de Hebreus, você vai ver isso. Então, queridos, Deus mandou fazer essas trombetas para ordenar a marcha do seu povo. Isso tem a ver com o ministério da palavra. Qual tem sido o trabalho sutil do inimigo nesse tempo? Desmerecer o ministério da palavra, afastar o povo da palavra, criar alternativas da palavra para que o povo tenha uma palavra mais diluída e menos consistente. Criar entretenimentos, criar muitas reuniões, muitos entretenimentos no meio do povo de Deus, que não tem um foco no encabeçamento de Cristo e no governo de Cristo. Sejamos cuidadosos. Meus irmãos, minhas irmãs. Então, quando Deus ordenou que se fizesse trombeta em Israel, primeiro, era um chamamento a Ele, era um chamado solene. Mas também, quando o povo tinha que desarmar o acampamento. Eu creio que nós já estamos ouvindo a trombeta, nós estamos nesse tempo. Escute isso, o Senhor está tocando a sua trombeta, para que nós venhamos desarmar o acampamento, porque nós estamos às portas da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por esse tom de amém que a gente ouviu aqui, dá para você ter uma ideia, como que o povo de Deus, de maneira geral, espera a volta do Senhor. É de maneira mas bem tímida. É como a mulher de Ló, eles querem sair do mundo, mas se pudesse eles levavam o mundo também. Eles querem ir, mas na verdade, eles querem ir, mas também querem ficar. Porque está bom demais. A vida que muitos têm. Quantas coisas Satanás tem colocado para te roubar do Senhor. Roubar o seu tempo com o Senhor. Irmãos, sonde o seu coração à luz da palavra de Deus nessa noite. Imagine quantos entretenimentos, quantas coisas mundanas, seculares, nós temos introduzido em nossa vida, no nosso lar, na nossa família, que tem roubado de nós o tempo da palavra, o tempo de comunhão, o tempo da oração. Imagine, ou não, irmãos? Irmãos, esse mundo, cada dia está mais sofisticado, com um único propósito: atrair o povo de Deus. Eu sempre achei que Satanás tinha feito tudo e anda fazendo tudo com o propósito de manter o mundo mais ocupado para não ouvir a palavra de Deus. Mas agora eu estou percebendo que a sutileza dele ainda é maior. O alvo dele não é o mundo, porque o mundo já está nele. O alvo dele é a igreja do Senhor Jesus. O alvo dele é eu e você. Somos nós. Ele não desiste de nós. Meus irmãos, veja se nesses últimos tempos tem ocorrido aí no teu coração um desejo maior pela oração. Veja se nesses últimos tempos você tem tido um desejo maior pela palavra.
Veja se nesses últimos meses você tem procurado ter comunhão mais efetiva no corpo de Cristo. Não se sinta vítima. Não permita que Satanás faça com que você se sinta excluído. Não se sinta, porque você tem a mesma responsabilidade que eu tenho, que cada um de nós aqui temos em preservar a unidade do Espírito. Preservar a unidade do Espírito não é função dos presbíteros. Preservar a unidade do Espírito é função de todos os membros do corpo de Cristo. Estão vendo, irmãos? Então sonde o seu coração. Sonde. Se ultimamente tem aumentado a fome pela oração, a fome pela palavra, a fome pela comunhão. Veja, se ele não está tirando o seu tempo, se ele não está te entulhando de coisas, para que você perca, e talvez você já tenha sentido isso, a perda da fome pela palavra, pela oração e pela comunhão. Mas a trombeta está tocando. A trombeta está tocando. Essa trombeta é longa, a 7ª trombeta, irmãos. Ela vai desde a vinda do Senhor Jesus até o capítulo 22 de Apocalipse. Tudo que você lê, a partir dali, você vai ver, está inserido, tudo faz parte do conteúdo da 7ª trombeta. Ela é muito longa, ela vai englobar um período muito longo, até a eternidade, até a Nova Jerusalém. E ultimamente, os cristãos não estão percebendo como o mundo os está engolfando. Os cristãos estão perdendo fome da vinda do Senhor, estão perdendo a expectativa da vinda do Senhor. Irmãos, assim como você, eu também necessito muito que o Senhor renove minha vida dia após dia, porque o nosso coração é tendencioso a esfriar, a esquecer, a ignorar, a desprezar os valores espirituais. Então nós temos necessidade que o Senhor, Ele venha nos despertar dia após dia e abrir os nossos olhos para a volta do Seu Filho. Então, vamos terminar essa leitura e depois vamos às outras. Ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de um extremo do céu até o outro. Agora, a segunda porção está aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 51, Paulo diz, o que Paulo vai dizer aqui, irmãos, quero que vocês observem. Ele vai fazer algo tão especial. É como se ele ampliasse, é como se ele abrisse para nós de maneira experimental o que o nosso Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 24. Porque as epístolas é um prolongamento dos evangelhos. Vou repetir isto. As epístolas é um prolongamento dos evangelhos. Então Paulo vai prolongar, vai ampliar o que o nosso Senhor disse. Diz, eis que vos digo um mistério. Então a ideia aqui é que Paulo vai contar o mistério. Não, na verdade Paulo vai revelar o mistério. Ele vai dizer assim, eu vou contar para vocês o grande segredo. Então se ele vai contar já não é mais mistério. A ideia aqui é esta, porque é um engano, irmãos. Você lê isso aqui e diz, não, Paulo diz que é mistério. Não, não é um mistério, ele está abrindo o mistério para nós. Ele vai abrir o mistério. Eis que vos digo um mistério. Que mistério é este? Ele vai dizer, nem todos, aliás, nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Então não temos que ficar alegres, irmãos. Nem todos. Alguns irmãos vão partir antes, mas nem todos vão partir. Muitos estarão aqui na volta do nosso Senhor Jesus. Mas esses não estarão aqui em vão. Você não vai estar aqui debaixo de uma árvore, deitado numa rede de perna para o ar. Você estará aqui preparando o caminho para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, que nosso Senhor falou, e os mortos serão ressuscitados. Então veja a sequência das coisas. Ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eles serão ressuscitados
de maneira incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível, falando de nós, seja revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal, seja vestido da imortalidade. E quando o corruptível se vestir da incorruptibilidade, o mortal se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada a morte pela vitória. Aí olha o brado, irmãos: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Está vendo, irmãos? Aí diz: o aguilhão da morte é o pecado, e o pendor do pecado é a lei. Mas graças a Deus, Cristo Jesus cumpriu a lei, Cristo Jesus venceu o pecado, Cristo Jesus venceu a morte, Cristo Jesus é a nossa vitória. Agora vamos para a última porção, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, que ele estava falando lá no capítulo 15, para os irmãos em Coríntios, acerca dos que dormem, porque não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que dormem. Ele já tinha falado isso lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Também vos dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que vivemos, os que fomos deixados até a vinda do Senhor. Sabe quem somos nós hoje, irmãos? Sabe quem somos nós hoje? Esses aqui. Nós somos os deixados até a vinda do Senhor. Nós é que somos esses deixados até a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, com grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, os que fomos deixados, está vendo aqui? Nós somos os deixados. Mas deixado o quê? Deixado ao léu? Deixado abandonado? Não. Ele nos deixou aqui para que nós venhamos preparar o caminho para a volta dele. Nós estamos aqui deixados, não é abandonados. Nós estamos aqui porque o Senhor nos constituiu como sua igreja nesse tempo, e ele deseja ainda esmagar a cabeça de Satanás, e ele fará isso debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 20 diz que o Deus de paz, ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então por isso que ele nos deixou aqui. Aí diz assim: os que fomos deixados seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos eternamente com o Senhor. Aleluias, irmãos. Maranata, que o nosso Senhor volte logo para a sua igreja. Esse mundo não é um paraíso, é o pior lugar onde nós poderíamos estar, irmãos. Cada dia está mais difícil, mas ainda há um lugar, e esse lugar é em Cristo, e nós estamos em Cristo, e um dia estaremos eternamente com Cristo. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra esteja no nosso coração, que tenhamos esse coração de louvor, de gratidão, de adoração ao nosso Senhor neste momento.